Vitória sobre o pecado. É isso que nós vamos ler na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, que começa a leitura agora. Vamos lá? Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, estejais vós também armados com o mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida tenhamos feito a vontade dos gentios, quando andávamos em lascívias, concupiscências, bebedeiras, glutonarias, orgias e abomináveis idolatrias. E acham coisa estranha que vós não correis com eles na mesma conduta desenfreada de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar honra ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isto também foi pregado o evangelho, também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem em espírito segundo Deus. E já o fim de todas as coisas se aproxima, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo tende ardente caridade, uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um segundo o dom que recebeu, administra aos outros, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre conforme o poder que Deus dá, para que em tudo seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se alguma coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis com grande alegria. Se sois vituperados pelo nome de Cristo, sois bem-aventurados, porque a glória do Espírito de Deus repousa sobre vós. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Assim que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou por entremeter-se em negócios alheios. Mas se alguém padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que o julgamento comece pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo com dificuldade se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Por isso também os que são afligidos segundo a vontade de Deus, encomendem-se as suas almas fazendo o bem, como ao fiel Criador. Amém? Esse capítulo é tremendo. Fala sobre a vitória sobre o pecado, né? Porque se refere à cruz. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, essa carne se refere ao fato de que ele morreu fisicamente e não espiritualmente, como alguns afirmam, né? Foi até interessante na Páscoa, Luquinhas ficou triste. Mamãe, Jesus morreu. Ele assistiu o desenho. Eu fiz, filho, ele morreu, mas ele ressuscitou e essa é a nossa alegria, né? Aí eu vou lá naquele versículo de 1 Coríntios. Se nossa esperança fosse apenas nessa terra, para essa terra, que vã esperança não seria. Então, ele morreu sim na carne, mas ele vive, o Espírito vive. Então, estejais vós também armados com o mesmo pensamento. Não significa que devemos imitar a Cristo no sofrimento. Não teria como a gente se igualar a Cristo em sofrimento. Mas reconhecer o fato de que ele sofreu como nossa fonte de vitória. Ele sofreu na carne para que pudéssemos ter vitória sobre a carne. Aí continua o versículo, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Refere-se à luta entre a carne e o espírito. O padecimento na carne pelo crente se refere a pôr fim a toda dependência no esforço próprio e depender totalmente do Espírito Santo, que exige que nossa fé esteja no sacrifício de Cristo. Eu vou repetir. Que refere-se à luta entre a carne e o espírito. O padecimento na carne pelo crente se refere a pôr fim a toda dependência no esforço próprio e depender totalmente do Espírito Santo, que exige que nossa fé esteja no sacrifício de Cristo.
Uma vez que já somos salvos, a natureza pecaminosa já não deve exercer domínio sobre nós. E isso se refere à natureza divina, exercendo seu domínio sobre nós, o que ocorre em consequência de nossa dependência total em Cristo e na cruz. De fato, Cristo e a cruz nunca devem ser separados, o que se refere aos benefícios da cruz que recebemos até mesmo hoje. Achei muito interessante. O padecimento na carne pelo crente se refere a por fim a toda dependência no esforço próprio, porque é natural, nós somos criados para ter autonomia, para cuidar de nós mesmos em todos os sentidos, né? Cuidar da nossa saúde financeira, espiritual, para a gente se cuidar. Então, a gente é ensinado a se cuidar. A gente é ensinado a cuidar de crianças que não sabem se cuidar. Mas, à medida que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente tem que se cuidar. E a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ir para aquele lado assim. Eu precisei tanto lutar por mim, ser por mim, fazer por mim, que agora eu não consigo depender de Deus. Porque o nosso respirar, que é o primeiro, para a gente fazer qualquer coisa, nós precisamos primeiro respirar. O nosso respirar vem do Senhor, gratuitamente. É de graça. Daí, então, é que a gente pode pensar em fazer qualquer outra coisa. E como está lá em João 15, se eu não estiver enganada, que sem Jesus nada podeis fazer, porque Ele é a videira verdadeira e nós estamos enxertados nele. Agora me veio, e o que é ser enxertado, né? Me veio agora esse insight, o que é ser enxertado? Corta a plantinha, aí pega o outro galhinho e coloca lá. O que é o sacrifício de Jesus Cristo? Senão, sermos costurados, né? Sermos enxertados e curados. Porque feridas, né? A ferida, as duas partes se colam, né? Se costura, é ponteado, põe band-aid, põe qualquer coisa e é regenerado. Nós em Cristo, assim como duas partes de um ferimento, um corte aqui, se tivesse que ser colado assim, nós somos colados, nós somos ligados em Cristo, nós somos costurados em Cristo, nós somos regenerados em Cristo. Sem Cristo nada podemos fazer, nada podemos fazer. Então nós precisamos nos esforçar em entregar a nossa dependência ao Senhor. Nós precisamos nos esforçar em descansar. Nós precisamos nos esforçar em entregar. Por quê? Não descanso da negligência, não descanso assim, deixa que Deus faz, não, deixa, Deus dará, não. Porque esse descanso é a confiança total e plena no Senhor. Descanso é uma prova de confiança em Deus, porque enquanto eu descanso, eu confio que o Senhor está fazendo por mim. Porque eu agora sou enxertada nele, agora somos costurados, somos ligados, eu sou regenerada em Cristo. E eu posso confiar no Deus que criou todas as coisas, no Deus que foi capaz de enviar Jesus Cristo, seu único Filho, para sentir as dores humanas, para levar sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e nos fazer regenerados com Deus, nos reconciliar de novo com o Pai. Então, que a gente realmente, que nossa luta entre carne e espírito, a gente abra a mão de lutar com as nossas próprias forças, do esforço ser nosso, mas a gente reconhecer que tem um Deus que é por nós. Né? Buscar esse equilíbrio de fazer a nossa parte, mas deixar Deus fazer a parte dele. A gente sim precisa fazer a nossa parte, mas a gente também precisa descansar que Deus é suficiente para fazer a parte dele, do jeito dele e no tempo dele. E louvado seja Deus por isso, porque essa tem sido uma semana que essa palavra tem sido muito conversada, esse assunto. E se Deus está falando através de várias pessoas, em vários momentos, em vários dias, Deus tem algo muito especial para falar com cada um de nós. E eu espero que você entenda claramente o que Deus está falando com você. Né? Que os propósitos de Deus se desenrolem na sua frente assim, e que você siga com entendimento no Senhor. Deus abençoe a sua vida e até o capítulo de amanhã.